Está valendo, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Projeto Chapecó. Hoje, quarta-feira, 26 de junho de 2024, pontualmente 21 horas, direto aqui de Chapecó, nos estúdios Ribas de Telecomunicação, com mais um estudo bíblico inteligente. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Carlos Ribas e nós temos programas todas as semanas. Segunda-feira, nós temos aqui o Carlos Ribas Responde, 21 horas, um programa de perguntas e respostas. Quarta-feira, este aqui, o Projeto Chapecó, com estudos bíblicos inteligentes. Fica até o final, porque hoje eu vou falar sobre coisas que aparecem na sua vida, que você pensa que são coisas boas, mas são caminho de destruição. Não foram essas coisas Deus que mandou para você. Deus tem algo melhor, então fica até o final. E na sexta-feira, nós temos o programa Na Guerra. Sexta passada, Dona Fran participou comigo, vocês gostaram? Quem sabe na próxima sexta ela participa também. Então, fique bem atento, sempre às 21 horas. E lembrando que o Projeto Chapecó é patrocinado por Gasfajol, fábrica de joias. Gasfajol, veja, é uma fábrica de joias. Então, você pode fazer a sua joia, você pode pedir para eles construírem a joia que você quer, do jeitinho que você quer, lá na Gasfajol. Veja o site www.gasfajol.com.br e você pode, desde alianças de casamento personalizadas, a minha é feita lá, ó, personalizadas, pingentes, correntes, berloques, anéis, tem tudo para você comprar aí para você mesmo, se embelezar ou para dar de presente para alguém. Detalhe, ouro com qualidade e garantia e entrega para todo o Brasil. Entre em contato, gasfajol.com.br ou procure a Gasfajol no Instagram, que é muito legal, o Instagram da Gasfajol. Também, quem é um patrocinador aqui do canal é a clínica veterinária The Dogs, que cuida do nosso cachorrinho, do Burger, e é uma clínica não só com spa pet com ofurô, para deixar os cachorros mais bonitos, embelezados, cheirosos. Também tem endoscopia veterinária, tem uma série de tratamentos médico-veterinários. É muito, muito bom levar o seu pet lá na The Dogs. Olha, o site é thedogs.com.br e você pode entrar em contato por esses telefones que estão aqui na tela, pelo e-mail ou ir direto lá no endereço na Rua Minas Gerais, aqui do lado do centro de Chapecó, no bairro Presidente Médici. Entre em contato com a The Dogs e leve o seu bichinho, seu pet, para poder ser cuidado por essa clínica que nós aprovamos, porque o nosso Burguinho, que já está com 13 anos de idade, ele é cuidado pelo Dr. Fábio e pelas meninas da The Dogs. Ok? No estudo de hoje, a gente sempre quer trazer algo especial para você. E hoje eu quero falar sobre um texto da Bíblia que está em 1 Samuel, capítulo 17, versos 38 e 39. Eu vou ler o texto, depois eu vou contextualizar para vocês, combinado? Vamos lá, aqui na tela, ó. Saul vestiu Davi com sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais havia usado. Davi nunca tinha usado uma armadura. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isso, porque nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Você que conhece a Bíblia, você vai lembrar da história do rei Davi, ainda antes de ser rei, e do rei Saul. Israel não tinha reis. Então o povo, vendo as outras nações, teve inveja dessas nações e pediu para que o profeta Samuel escolhesse um rei para eles. Esse rei foi Saul. Saul era um homem alto, forte. A Bíblia fala que o povo de Israel passava abaixo da altura dos seus ombros. Pode ser só uma descrição um tanto quanto fantasiosa, hiperbólica, mas isso indica que ele era de alta estatura. Ele era de uma família de pessoas muito ricas, filho de um homem chamado Quis. Então, ele tinha uma estrutura aristocrática ideal para um rei daquela época. Porém, Saul não era
não era um homem corajoso. Saul, ele não era da tribo de Judá, que é onde Deus falou que sairiam os reis, não é? Ele era da tribo de Benjamim. E sem contar que Saul, ele não tinha o respeito por Deus, ele não tinha a devoção por Deus. Alguns vão dizer, não, ele tinha, porque ele foi para sacrificar. Não é? Tudo bem, mas ele não honrava a Deus como Davi. E, num dado momento, quando Deus pediu a Saul que invadisse a terra dos amalequitas e exterminasse esse povo da terra, porque esse povo tinha feito mal a Israel. Quando o povo hebreu saiu do Egito, os amalequitas não permitiram que os hebreus passassem pela sua terra. Isso ficou marcado no coração de Deus. Quando Saul se tornou rei, Deus deu uma ordem a Saul que pegasse seus exércitos, fosse lá e exterminasse aquele povo. E, inclusive, matasse o rei, que se chamava Agag. Saul foi, venceu a guerra, porém não exterminou os amalequitas, não matou Agag, trouxe Agag como escravo, trouxe alguns soldados como escravo, trouxe gado, bois, vacas, ovelhas, carneiros, e o profeta Samuel foi lá perguntar para Saul se ele tinha feito tudo certo, né, à risca, e Saul disse, não, eu cumpri a risca o que Deus mandou. E nisso uma vaca mugiu e uma ovelha baliu. E aí Samuel volta e diz, se você cumpriu a risca, que mugido é esse de vacas que ouço e que balido de ovelhas é esse que os meus ouvidos ouvem? E aí Saul falou, olha, é que eu trouxe alguns aí para sacrificar a Deus, trouxe também o rei e tal. E aí Deus rejeitou Saul pela sua desobediência. Daí tem aquela famosa frase, né? Não é melhor você obedecer do que sacrificar. Veja, a gente fala que hoje não tem mais sacrifício, não precisa mais fazer sacrifício nenhum para Deus, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Não, isso está errado teologicamente. A frase é melhor obedecer do que sacrificar é a frase dita por Samuel para Saul na ocasião que Deus mandou Saul exterminar todo aquele gado e Saul não exterminou na justificativa de que iria oferecer em sacrifício a Deus. E aí então a frase foi dita, é melhor obedecer do que sacrificar. Isso não se aplica a nós nos dias de hoje. Então nós temos sim que cometer sacrifícios, né? Gerar sacrifícios. Porque o que é o sacrifício? É o sacro officium, é o serviço sagrado, é fazer algo para Deus, fazer algo que agrade a Deus no ofício da fé. Voltando então para Saul, nisso Deus rejeitou Saul e pediu a Samuel que fosse até a província de Judá, de onde a promessa dos reis de Israel seria cumprida, e até a capital de Judá, que é a cidade de Belém. E Deus foi mais específico, Deus disse, vá até a casa de um homem chamado Jessé, o qual tem vários filhos, e escolha eu te mostrarei qual deles é o rei. Samuel foi então até Jessé, na cidade de Belém, na província de Judá, e todo mundo apreensivo, porque o profeta tinha chegado na cidade e perguntando, é de bem a sua visita, né? E ele, sim, é de bem, eu vim sacrificar e tal. E aí, quando entrou na casa de Jessé, ele viu o primeiro filho, Eliabe, e Eliabe era alto, era um guerreiro, era forte. E Samuel disse, certamente está diante de nós o rei. E aí Deus falou, não julgue pelos seus olhos, nem se atente para a sua aparência, porque também este eu rejeitei. Aí veio Eliabe, depois de Eliabe veio Abinadab, e Deus também o rejeitou, e veio Samá, e veio tantos outros filhos de Jessé. Até que Samuel disse a Jessé, passaram todos os filhos? E ele disse, sim, tem um ainda que está lá no campo, muito jovem, mais novo. Você quer que eu chame? E Samuel disse, chame este, porque nós não sairemos daqui até que ele chegue. Quando chegou Davi era moço, jovem, bonito, ruivo, de baixa estatura, pequeno. E Deus falou ao profeta Samuel, unja-no, porque ele é o rei sobre Israel. Então o profeta pegou o chifre de carneiro, cheio de óleo, deitou sobre a cabeça de Davi e ungiu na presença dos seus irmãos e do seu pai, dentro da casa de Jessé. Davi, depois desta unção, ele voltou a cuidar das ovelhas. Ele não tentou usurpar o trono, Davi não tentou colocar autoridade sobre os irmãos, falando, nossa, vocês sempre me subjugaram, agora eu sou o rei, vocês viram o profeta e me ungiu. Não, ele voltou para o seu lugar de humildade
por detrás das malhadas, por detrás dos rebanhos. Aconteceu que os filisteus levantaram guerra contra Israel, e nessa guerra os irmãos de Davi, filhos de Jessé, foram lutar. Jessé, preocupado com os filhos mais velhos, mandou Davi, que era o mais novo, que não podia lutar na guerra porque ele era jovem, pequeno, apesar de Davi ser preparado para isso, porque Davi defendia as ovelhas, lutava contra urso, contra leão, contra lobo. Então ele era treinado, mas ele não podia, não tinha idade nem estatura para ir para a guerra. Jessé mandou Davi ir até o campo da batalha ver se os irmãos estavam bem. Davi levou um pão, um queijo, alguma coisinha para dar para o guarda, que deixaria ele entrar no campo de batalha. Davi entrou lá para ver se os irmãos estavam bem, e Davi viu uma cena que estava se repetindo há exatos 40 dias. Um gigante que veio pelos filisteus, Golias, vinha até o meio do campo de batalha e afrontava o Deus vivo de Israel e o povo de Israel. E dizia: levantem vocês um homem, o maior entre vocês, e lute ele comigo. O que ganhar, ganhará a batalha, e o povo que perder será seu escravo. E ninguém de Israel ia lutar com ele. Saul era o homem mais alto, lembra que eu falei que o povo de Israel passava do ombro para baixo? Então, obviamente, Saul deveria lutar contra Golias. O problema é que Saul era medroso, era covarde. Então Davi chegou perto deles e perguntou para um dos irmãos. O irmão viu Davi e falou: o que você veio fazer aqui? Você veio ver, né? Você é fuxiqueiro. Treta de irmão, né? Intriga. E Davi falou: não, o pai me mandou vir ver como vocês estão, mas me diga, o que vai ganhar quem lutar com aquele homem? Alguém disse: olha, o rei prometeu que vai dar aquele soldado que vencer aquele homem, o rei vai dar a mão da sua filha em casamento, a filha dele se chamava Mical, isenção de impostos para sua família e muitas riquezas. Então Davi disse: mande avisar o rei que eu lutarei e eu calarei aquele incircunciso e eu vou matá-lo. Alguém foi e chamou Saul e disse: olha, Saul, tem um jovem aí, pequeno, mas ele disse que quer lutar contra Golias. E Saul disse: mande ele entrar até mim. Quando Saul viu Davi, ele viu aquele pequeno jovem. E aí nós temos várias teorias. Eu vou partir para a teoria da batalha espiritual, tá bom? Que é muito mais a minha área. Saul tinha deixado de ser ungido por Deus quando Davi foi ungido. Quando a unção, naquela época, não é como hoje. Hoje todos podem ter o Espírito Santo, desde que você seja um homem de Deus, santo, crente. O Espírito Santo pode habitar em você. Mas naquela época o Espírito Santo habitava especificamente em algumas pessoas. Então não eram todos que tinham o Espírito Santo. Então quando o Espírito de Deus, o Espírito Santo, estava sobre Saul. Mas quando Samuel foi lá em Belém e ungiu Davi, o Espírito Santo saiu de Saul. A Bíblia fala que no lugar do Espírito de Deus entrou um espírito maligno que atormentava Saul. Eu imagino que na hora que Davi chegou até Saul na tenda do rei e se apresentou para lutar contra Golias, esse espírito maligno que estava em Saul deve ter dito na mente dele: olha, esse aí é o novo ungido. É esse aí que Samuel ungiu no seu lugar. Talvez ninguém soubesse, talvez todo mundo soubesse, eu não sei se já não tinha corrido a boca miúda, se os vizinhos de Jessé não contaram para a cidade toda que o profeta havia ungido Davi como rei, e se aquela cidade toda não tinha espalhado para a província e para o reino todo. Eu não sei se já estava na boca do povo: olha, esse menino aí, filho de Jessé, irmão de Eliabe, Abinadab, Samá, esse menino vai ser o novo rei, o profeta ungiu ele. Ou se ninguém sabia e o demônio falou na mente de Saul. Mas a minha teoria é que quando Saul viu Davi, foi um confronto do ex-ungido Saul com o novo ungido Davi. Aquele que um dia tinha sido ungido, que perdeu sua unção por desobediência e rebeldia, agora estava de frente com aquele que é ungido por Deus, que se mantém fiel e obediente. Então vem o texto que nós lemos, que está em 1 Samuel 17, 38 e 39. Saul vestiu Davi com sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isso porque nunca a usei. Davi tirou aquilo de sobre si. Davi recebeu de Saul a sua própria armadura. Você consegue imaginar o tamanho da roupa diferente? Você vai numa loja comprar um casaco, você tem que colocar o casaco do tamanho certo, senão o casaco fica muito pequeno ou muito grande. Imagina uma armadura feita de metal pesado, com articulações bem rudimentares, difícil de se movimentar.
Ainda mais uma armadura que é bem maior do que você. Lembra que Saul era maior do que todo mundo em Israel e que Davi era um jovem de pequena estatura? Então é óbvio que uma armadura de um homem alto como o rei Saul ficaria totalmente desproporcional sobre Davi e impossibilitaria ele de se defender caso um ataque de Golias viesse sobre si. Eu imagino que a ideia de oferecer a própria armadura para Davi tem duas ligações. A primeira ligação é: não é você que é o novo ungido? Usa então a roupa do rei, já que você vai ser rei no meu lugar. Como uma afronta, dizendo a ele: eu não tenho medo do que Deus fez com você. E a segunda ligação é o diabo, o demônio que estava sobre a mente de Saul, dizendo: coloca essa armadura nele, porque essa armadura é muito grande e ele não vai ter como atacar nem como defender, e ele vai ser morto no campo de batalha. Agora, pensa comigo, se Davi tivesse uma mente de menino, como muitos crentes hoje têm. Davi estava em casa, ou melhor, estava no campo trabalhando, foi chamado para sua casa e ele viu o maior profeta, o maior juiz de Israel, Samuel, na sala da sua casa. Os seus irmãos todos com cara contristada e de repente Samuel olha para ele, abre um sorriso e diz: esse verdadeiramente será o rei. Essa é a visão de Davi. Davi está vendo o profeta do lado do pai e dos irmãos, dizendo, apontando para ele, dizendo: ele será o rei. Davi se ajoelha na frente do profeta e o profeta joga óleo sobre a cabeça dele, declarando, impetrando uma bênção do Altíssimo, dizendo que sobre ele está o Espírito Santo e que ele será rei sobre Israel. Davi já tem essa unção, mas Davi não tem a legitimidade. Ele recebeu a unção, mas não recebeu a posse do reino, porque ainda há um rei no trono. Então agora Davi vai até o campo de batalha, se propõe lutar, se encontra com o rei, sabendo ele que já é ungido, que um dia ele vai tomar o lugar, a posição daquele ali. E agora o rei lhe oferece o capacete, a armadura, a capa, a couraça, também oferece a espada. Davi está vendo a roupa do rei sobre ele e lembrando que há pouco tempo atrás o profeta Samuel, o grande profeta e juiz de Israel, tinha deitado óleo sobre a sua cabeça. Se Davi tem uma cabeça de menino, ele diz: está se cumprindo hoje a profecia de alguns dias atrás, de alguns meses? Está se legitimando hoje na minha vida a posse de um reinado, porque eu fui profetizado e ungido por Samuel. Então é para acontecer isso, eu vou lutar com essa armadura. Tem gente que não entende que por mais que a proposta seja boa e esteja vinculada, ligada, linkada a alguma promessa ou alguma profecia do passado, se não couber perfeitamente em você, isso é um laço de Satanás. Isso é um laço do diabo. Eu conheço pessoas que receberam profecias na igreja de que seriam pastores. Só que passaram alguns meses, eles se encontraram com outras pessoas e conheceram pessoas novas e pessoas descomprometidas com a verdade do evangelho e foram convidados para fazer parte daquele novo ministério que eles seriam ungidos pastores. E eles viram: olha, essa profecia se cumprindo há 3 meses atrás. O homem de Deus disse que me via com o cajado pastoral, que eu seria um pastor. E agora, 3 meses depois, esse outro irmão me convida para pertencer ao ministério dele, que me ungiria pastor. Eu vou para lá. E aí é um laço do diabo. Por quê? Porque a Bíblia fala: não imponha precipitadamente a mão sobre outro para não ser réu do pecado do outro. A Bíblia fala nas epístolas pastorais de Timóteo que você não deve ordenar o neófito para que ele não se soberbeça e não caia na acusação do diabo. E aí a pessoa começa a cometer vários erros e começa a se soberbecer e começa a pregar heresias e a carga espiritual. Pense, se você for imaginar, de uma forma bem simplista, que para um crente comum da igreja, o inferno envia um demônio para ir contra ele, para tentar contra a vida dele. Mas quando ele é um pastor, não vai ser o mesmo tanto que para um crente normal. Talvez seja 1 milhão de demônios. Aí a pessoa não está preparada espiritualmente para ser pastor, mas se coloca na posição de pastor, a carga espiritual contra ele é muito maior. Por isso muitos pastores caem, por isso muitos pastores pecam, por isso que eles se desviam, por isso que eles começam a profetizar mentiras e pregar heresias e se tornam adúlteros e amantes do dinheiro, porque caíram no engano do diabo.
Tem muita gente que recebe promessa e profecia de prosperidade financeira. Aí o diabo, ouvindo essa promessa, ele vai e se adianta e fala assim, olha, faça a compra desse imóvel, ou invista seu dinheiro nisso, ou faça tal coisa, porque vai dar certo. E aí ele linka uma coisa, olha, eu recebi uma promessa esse mês na igreja que Deus mostrava uma grande prosperidade financeira na minha vida, e agora do nada apareceu esse jovem me oferecendo esse carro para comprar, ou esse apartamento, ou aquele investimento em bitcoins e não sei o quê. E aí vai e perde tudo, e é uma ruína financeira, porque não percebeu que por mais que pareça algo vindo de Deus, é um laço do diabo. Meu irmão, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. Cuidado com promessas que até parecem que são legítimas porque estão vinculadas a algo que Deus já te falou, mas quando você coloca aquela promessa em você, você não consegue se mexer, seu coração não está em paz, o Espírito Santo está gritando dentro de você, você não está dando ouvidos. Cuidado para que você não caia no laço do diabo. A armadura de Saul não cabe em você. A armadura de Saul, por mais que a armadura do rei, ela é uma armadilha de Satanás para você morrer no campo de batalha. Davi foi super esperto, ele disse, não posso andar com isso, porque nunca o usei, e Davi tirou aquilo de sobre si. E eu falo para você nesta noite, tire esta armadura satânica da sua vida, tire essa carapaça das suas costas, tire esse capacete da sua cabeça, larga essa espada maligna, por mais que você ache que isso foi dado por Deus, se não está possibilitando você se locomover de forma correta, se movimentar. Se isso está travando a sua vida, é porque foi a armadura que Saul te ofereceu e Deus tem algo certo, do teu tamanho, perfeito para você. Davi foi, lutou com a roupinha de pastor dele, venceu a batalha. Deus vai te fazer vencer a batalha. Sem armadura, sem capacete, sem espada. Davi venceu com a roupa de pastor e com apenas uma pedrada. E ele não tinha nem espada para cortar a cabeça do gigante, ele usou a espada do gigante para cortar a própria cabeça dele. E um ano depois, Davi, já fazendo amizade, né, com seu cunhado Jonatas, Davi casado com a filha de Saul, com Mical, Davi muito amigo de Jonatas. Um ano depois, Jonatas entende que Davi tem o chamado e a unção de Deus. Jonatas pega a capa dele de príncipe herdeiro e coloca sobre Davi, pega o arco e flecha dele de príncipe e dá para Davi, passando o direito legal monárquico de dar sequência ao reinado. E quando Saul morre, Davi assume debaixo da bênção de Deus. E a armadura de Davi como rei cabia nele, porque foi feita para ele. E a capa de Davi como rei cabia nele, porque foi feita para ele. E a espada de Davi como rei cabia nele, porque foi feita para ele. No tempo de Deus, a sua armadura será feita por Deus para você, vai caber em você. A sua bênção vai ser feita por Deus, vai caber em você. A sua prosperidade vai ser dada por Deus, vai caber em você. O seu sucesso ministerial vai ser dado por Deus, vai caber em você. Não seja iludido por uma armadura que não cabe em você. Que essa palavra possa fazer sentido no seu coração e que possa alimentar a sua alma e que você possa estar feliz em receber um alerta de Deus hoje aqui no Projeto Chapecó, Estudos Bíblicos Inteligentes. Se você gosta desse conteúdo, eu te peço com todo carinho que você dê um like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho e mande esse vídeo para algum amigo seu que está precisando ouvir essa palavra de Deus. Que você também possa ser alvo da bondade e da misericórdia do Senhor. E lembre-se que nós, no nosso ministério, ajudamos missionários com mantimentos financeiros. Inclusive, na semana que vem, no dia 4, 5... deixa eu conferir aqui, né? Dia 4 e 5, quinta e sexta, 4 e 5 de julho, eu estarei com a minha família na base da Jocum Sem Fronteiras, em Curitiba, no bairro Uberaba, dando aula para os missionários e para os professores. E no dia 6 e 7 estaremos por Curitiba, ministrando em algumas igrejas. E lá na base da Jocum tem os missionários que nós sustentamos e ajudamos financeiramente com
as ofertas que vocês enviam. Então, por favor, se você tem um coração generoso e missionário, faça sua oferta para que nós possamos levar sustento financeiro àqueles que estão pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Fico aqui muito agradecido pela sua presença, pela sua participação nesse Carlos Ribas Responde e espero você sexta-feira no Na Guerra e segunda-feira que vem no Carlos Ribas, a sua presença aqui no Projeto Chapecó hoje. Espero você sexta-feira no Na Guerra e na segunda que vem, aí sim, no Carlos Ribas Responde. Fique atento também que nós vamos gravar um material lá na Jocum, vai ser bem legal. Siga no Instagram para você poder ver esse material. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus, e até lá. Tchau, tchau.